Olá, vamos falar hoje com o Eduardo Terra sobre liderança na transformação digital nessa pandemia. Oi, pessoal. Oi, Júlio. Esperando o Edu entrar para a gente começar. Então a gente vai falar aqui sobre o papel da liderança, então nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. É presidente de conselho de diversas empresas que estão fazendo transformação digital. Oi, Edu! Tudo bem? Deu certo agora! Hoje sim, hoje estamos aqui, firmes e fortes. Que bom ter você aqui de novo para a gente falar. Isso aí, Para mais quem uma vez tem, juntos. mais uma vez, como sempre, muito bom. E a gente, semana passada tentamos, mas eu estava com uma conexão muito ruim, então a gente remarcou para hoje. Obrigada, Du. Obrigada a todo mundo aí também. Quer se apresentar um pouquinho, Du, para a gente começar? Dar boa noite aqui com o pessoal? Vamos sim. Bom, sou Eduardo Terra, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a SBVC. Para quem não conhece, é uma associação que faz hoje os principais estudos, pesquisas, rankings sobre varejo. Sou membro do conselho de uma série de empresas aí, que vai de Boticário, Ipiranga, Pets, Savenhago, Lopes, Dots, então vários segmentos Muito, diferentes, membro de alguns muita gente comitês, boa. Center Norte e outros segmentos aí importantes, Extra Farma, né? E faço bastante palestra. Tenho uma empresa chamada BTR Varese que organiza viagens técnicas para os principais destinos onde o varejo está passando por grandes transformações. China, Israel, Vale do Silício, que é da onde a gente traz um pouco dessas inspirações, desses insights para esses nossos bate-papos daqui, né, Didi? É isso aí. Bom, eu sou Andréa Dietrich, consultora, empreendedora, também atuo nessa frente de transformação digital, ajudando as empresas nesse processo de reconfigurar todos os seus processos, pessoas, sistemas, ferramentas. E aí eu e o Edu, a gente está sempre falando aí desse novo momento das empresas. E aí hoje a gente trouxe um tema que, inclusive, quando eu postei, foi bem bacana, assim, recebi bastante gente querendo saber mais, porque, e aí, né, com toda essa transformação, inclusive foi a capa da Você Se é de julho, né, não sei se você viu, mas falando Sim, sobre a questão do líder do futuro, né, esse líder, na verdade, do futuro não, dessa nova economia agora, na pandemia, né, que tentando criar aí, tentando desenvolver, precisando desenvolver novas habilidades como sensibilidade, né, como coerência, propósito, empatia, enfim, esse cuidado com as pessoas. E aí isso a gente já vê que são comportamentos que a transformação digital já vem trazendo, já vem falando muito sobre esses soft skills. Como é que você vê, então, Du, esse contexto? Você, como membro de conselho de várias empresas super bacanas e estando à frente aí da SBVC, como é que você tem visto essa transformação do papel da liderança nesse novo contexto? bom, primeiro, acho que o tema é super pertinente. Acho que a gente conversa, né, muito com líderes, com executivos e empreendedores, e acho que as pessoas estão passando por essa reflexão, né? Que comportamentos, que competências eu devo buscar no mundo que, sem dúvida, é diferente, né? Acho que eu tenho feito também essa reflexão. Ela não tem certo ou errado, acho que aqui nós vamos trocar um pouquinho ideias sobre isso, né? Você tem estudado muito isso que eu sei também. Eu queria começar com três pontos que eu acho que são importantes, que vão muito ao encontro do que você colocou. O primeiro aspecto de liderança que é importante é saber lidar com esse mundo em profunda transformação, que tem a ver com aquele conceito que acho que muita gente conhece de VUCA, né, de volatilidade, complexidade, ambiguidade, enfim, Com né? certeza. Incerteza e que a gente não pode esperar algo diferente. Quer dizer, é a pandemia, não, mas a pandemia é só mais um evento de um mundo complexo, volátil, instável, incerto. Quer dizer, o líder, o empresário, o empreendedor, ele tem que saber lidar
com essa instabilidade, com essa diversidade, com essa complexidade, que ela é parte do mundo que a gente vive hoje. Não é fácil, não é simples, mas não esperem águas calmas. Ah, vai acabar a pandemia, 2021 vai ser um ano tranquilo. Não será. Não vai ter a pandemia, mas vai ter outras coisas. Então, acho que esse é um primeiro aspecto importante, saber lidar com muita mudança, muita diversidade, muita complexidade, tá? O segundo ponto, que tem a ver com a nossa agenda comum de muitos anos, né, Didi, é a digitalização. Não dá para imaginar hoje líder que não tenha digitalização como competência. E aqui tem um ponto interessante, porque a tecnologia, o aspecto digital, na verdade, era uma competência mais específica de algumas áreas, 10, 15, 20 anos atrás, né? Se a gente fosse falar de um executivo de marketing, um executivo de vendas, um executivo de finanças, esse aspecto da tecnologia, da digitalização, não estava presente no perfil e na competência dessas carreiras. Isso mudou completamente. Hoje, liderar, né, ser um executivo, tem que ter tecnologia embarcada. Claro, eu não vou codar, eu não vou programar, mas eu preciso entender. Eu preciso ter uma visão estratégica de tecnologia, eu preciso ter uma visão estratégica do mundo digital. Eu não consigo imaginar hoje um líder, um executivo, um empresário analógico. Tá? Acho que é o segundo aspecto. E o terceiro, aí vai um pouquinho no que você colocou, é ter um mindset de um mundo de diversidade, né? Mas real, né? Não da boca para fora. Eu acho que a gente tem visto episódios, né? E no meio da pandemia a gente teve o Black Lives Matters, né? Como um exemplo disso. E aí a gente tem visto agora alguns casos concretos de marcas que se posicionam de forma efetiva, com coragem, comunicam isso, e não basta mais não ter preconceito. A gente tem percebido que quando um executivo, ele de forma mais ativa, coloca a sua empresa, a sua marca, no sentido da diversidade, né, no sentido de um propósito mais forte, isso gera valor. Então, acho que são 3 pontos para a gente combinar essa conversa. Saber lidar com Muito mudança, bom. com a diversidade, ter tecnologia e saber lidar com o digital e ter, de fato, um mindset de um mundo de muita diversidade. Eu acrescentaria, acho perfeito, e eu acrescentaria uma palavrinha que você colocou aí e que a gente vê, aí eu quero também a gente trocar assim, como, né? Como é que acho que a próxima pergunta é como é que a gente vê isso acontecendo, como é que essa liderança pode se capacitar para isso, mas eu acho que tem uma palavrinha-chave aí que é coragem, né? Porque para tudo que a gente está falando, acho que coragem e curiosidade são duas habilidades e dois valores aí muito fortes para essa abertura para o novo, que é isso, para você conseguir transitar no novo, para você ter essa flexibilidade, é coragem de você testar coisas que você nunca testou, né? A curiosidade de você, não, mas vamos avaliar, vamos ver, vamos avaliar de novo, vamos aprender uma coisa diferente. A gente fala muito do mindset de aprendizagem, né? De evolução contínua, de testar, de errar. Mas, Du, como é que você vê, assim, aí a gente tem várias coisas para a gente conversar, estou até organizando meus pensamentos aqui, porque Mas tem o acho que papel do esse tema da conselho, coragem é legal da gente falar, ele é bem realmente. legal também. Então, como que você acha? Porque, assim, em algumas... a gente, às vezes, fica esperando da organização capacitação, né? Você fica esperando cursos específicos. Só que a gente está falando de coisas que são... Tem o lado técnico, que é esse segundo ponto que você falou que é imprescindível, mas muitos estão na sua abertura de pensamento, no seu desapego do teu ego, vamos dizer assim, no desapego dos silos, para justamente tentar coisas novas, diferentes, que às vezes ninguém nunca tentou. Como que você vê esse processo de desenvolvimento da liderança? Porque às vezes é muito difícil você pedir ajuda. Sem Como é que isso tem dúvida. acontecido? Eu acho que tem 2 pontos que você tocou aí que a gente precisa falar um pouco, né? Primeiro, o tema da coragem, do medo, né? Que tem muito a ver com o processo emocional do desenvolvimento, da liderança, enfim. E talvez esse seja um ponto-chave, porque como a gente está falando de mudança, de tecnologia, de um desconhecido, né, da diversidade, de tomar posições um pouco mais ousadas, o que eu tenho visto é o seguinte: talvez
os que tenham feito isso são os que têm medo de falhar em não fazer. Então, deixa eu explicar melhor, né? Os corajosos fizeram porque são corajosos. Não, eles fizeram porque eles têm medo de fracassar e não fazer. Quer dizer, hoje o maior risco que existe no mundo corporativo é você ser comum. É você não fazer nada, você continuar fazendo o mesmo. Vamos deixar claro, 10, 15, 20 anos atrás, administrar uma empresa no piloto automático, tomando pouco risco, né? Funcionava. Hoje não funciona mais. Hoje você pegar, né, administrar uma empresa sem tomar risco, sem fazer diferente, sem ousar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, acho que isso tem a ver um pouquinho com muita gente ter aprendido a ter coragem e a perder medo. Esse é um ponto. O outro ponto, e esse, eu vou até pedir desculpas aqui para a nossa audiência, porque esse eu estou numa fase de uma visão muito crítica, que é como é que a gente se desenvolve, né? E aí eu acho, para quem conhece um pouquinho da minha história, eu fiquei quase 20 anos no mundo acadêmico, né? Conheço bastante, né? Fui professor durante... Ainda me defino professor, mas eu acho que a gente tem que passar por uma disrupção da educação formal executiva no Brasil e no mundo. Então, eu vou dar um rápido exemplo. Hoje, um executivo de padrão global, ele prefere fazer Singularity University do que Stanford, muitas vezes. Sendo que Singularity não é nem uma universidade. Bom. Né? Formal. Se isso não for um sinônimo de disrupção da educação formal, eu não sei mais o que é. Então, a chamada educação formal, tradicional, ela precisa se reinventar. Os currículos, né, as escolas, elas precisam repensar a maneira de educar executivos. Algumas estão fazendo isso, não estou generalizando, mas, de uma forma geral, o que a gente tem hoje não está legal, né? O nível de satisfação que a gente tem hoje de educação formal para executivos é muito baixo. Então, há que se buscar formas diferentes de trazer essas competências que a gente está buscando aqui, está falando aqui de liderança. E é legal que, assim, a gente fala muito do conceito do lifelong learner, né? Que você não precisa... que qualquer oportunidade é uma oportunidade de aprendizagem, né, Edu? Quando você faz uma viagem, quando você almoça com pessoas que pensam diferente de você, quando você vai atrás de soluções que você vai testar alguma coisa diferente, você está aprendendo. Quando você se abre para essa diversidade, eu estava até... nas minhas consultorias, eu fico pensando muito e praticando as questões da mentoria reversa. Porque não necessariamente você precisa mais ter um papa, um guru que entenda daquele assunto, porque as coisas estão mudando tanto. Às vezes você precisa ter, como coach ou como mentor, a pessoa mais jovem que está ali dentro da área de digital, que para você vai ser muito bom você entender como que essa pessoa pensa, como que ela manipula as informações, como é que ela avalia os resultados dentro de uma perspectiva completamente diferente, né? Então, o aprendizado ele está em cada micro oportunidade que a gente tem. Exatamente. Né? Só que a gente lida muito com, principalmente nessas posições de alta liderança, muita dificuldade, às vezes, de você descer e falar, não, eu preciso aprender, eu preciso me contar mais, senta aqui na minha mesa. Então, esse desprendimento eu costumo falar muito que é quase um processo de autoavaliação, de autoevolução, de autoconsciência sobre aquilo que você tem de forte, aquilo que você não tem, né? É quase que uma coisa mais pessoal mesmo, que eu acredito muito nisso. Assim. Acho que quando a gente se conhece e sabe as nossas deficiências, fica muito mais aberto para as coisas, para você conseguir estar aberto para aprender essas coisas novas. Só que, Du, eu estou, inclusive, nesse dilema agora com o cliente, você já deve ter vivido isso, e é legal a gente dividir aqui. Dilema não, né? Mas é o que a gente vê hoje, Sim, tradicionalmente, desafio, né? nas organizações, os desafios. Que é assim, tá, eu preciso investir nessas coisas novas, mas quanto que isso vai me dar de retorno? Mas qual que vai ser o payback? Em quanto tempo isso vai me retornar? Porque às vezes eu gosto muito de o Alberto falou no artigo, acho que para a CBVC saiu, né? Quase que um ato de fé. Transformação digital. Legal que ele usa. Achei muito boa. Você, como membro de conselho, quando tem uma oportunidade como essa, de desenvolver algo que realmente... Você não tem base histórica para saber quanto que você vai retornar ou não. Você só tem um mercado competitivo ali acirrado em volta.
Quais são suas dicas, suas abordagens, suas ferramentas que você recomendaria nesse momento que você precisa enfrentar o medo? E às vezes o medo ele não vai ser resposta numa planilha exata, porque a única coisa que a gente sabe num business plan é que ele vai estar errado de alguma forma. Como é que você vê isso? Quais são suas dicas, recomendações para passar por esse momento? Eu trabalho de duas frentes que eu, no fundo, acho que são complementares, tá? Esse ato de fé, né, de achar que, ó, vamos acreditar que essa jornada de digitalização vai nos levar para um lugar que é desconhecido, mas é um lugar bom, que é um processo quase de evangelização, catequização, que é muito do que eu faço, do que o Alberto faz, do que você faz. E eu faço por crença, porque eu estudo isso há muitos anos e eu vejo hoje aonde chegou a Amazon, eu vejo onde uma Magalu está chegando, aonde os chineses estão chegando, né? Então, eu vejo aonde isso vai dar, né? A gente não consegue dar muito os detalhes do caminho, mas a gente sabe que é uma jornada irreversível e, principalmente, eu sei o que vai acontecer se as empresas não fizerem. Então, tem um primeiro lado de evangelizar, catequizar, de seguir. Esse é o primeiro ponto. Só que eu sei que isso não é suficiente, que as pessoas precisam de questões mais objetivas, materiais. Então, eu acho que isso, se a gente combinar isso com projetos que reúnam quick wins, né, com alguns pequenos ganhos rápidos, né, que comecem a mostrar e gerar um ciclo virtuoso, né? Falou, ó, isso aqui eu fiz, deu certo. Isso aqui funcionou. Vamos para o próximo. Né? Não pode ser um Boeing que você começa a montar do zero, que custa milhões de reais, leva anos para fazer e que você vai cego até ele ficar pronto. Esse é o maior erro de um projeto de transformação digital. Você começar cego e não ver nada até ele ficar pronto, gastando muito dinheiro e muito tempo. Ele precisa ir em partes, ele precisa trazer ganhos aos poucos, que isso vai trazendo para a organização. E vamos lembrar, né? Acho que a gente fala sempre, isso não é claro para todo mundo. Transformação digital é uma agenda de empresas analógicas, de cultura analógica, e que precisam fazer uma jornada de seguir para o mundo digital. Isso não é uma agenda de startups, isso não é uma agenda de empresas de tecnologia que já são digitais, né? Então, o nosso papel, você faz muito isso, eu faço muito isso, é pegar na mão de empresas que têm crenças diferentes, que prosperaram num mundo diferente, que hoje estão olhando para um mundo que é mais tecnológico, mais digital e que querem ir para lá, mas são inseguras, têm seus medos. Então, porque até então o resultado está bom. O resultado está bom, mas a gente não sabe do amanhã. E aí? O passado me trouxe até aqui, mas não vai me levar para o futuro. A gente tem que lembrar disso, né? Muito bom. Então, você falou dos quick wins. E quando leva, assim, como que... Porque é uma agenda, esse líder, ele está pressionado por... Ele está ensanduichado. Então, dentro de uma nova geração que está entrando, querendo fazer coisas novas, querendo... ele não sabe direito qual o caminho, porque ele... tem um conselho pressionando por resultado, ainda mais no momento como a gente está vivendo agora, né, Edu? No momento onde eu estou sendo super pressionado por resultado, porque a gente está numa pandemia, mas ao mesmo tempo é o momento que eu mais tenho certeza de que eu tenho que soltar os meus investimentos, certo? Porque quem não se digitalizou agora está sentindo na pele, falando, cara, eu preciso soltar, ou eu não vou sobreviver. Como é que você vê o papel desse líder assim, ensanduichado dentro de uma liderança, eu acho que diretoria? Você não viu eu fazer essa analogia, né? Mas eu uso bastante ela, acho que eu não fiz ela aqui ainda. Eu costumo dizer que todo executivo de alta liderança, ele precisa, como atleta, saber correr uma corrida de 100 metros e uma maratona. A corrida de 100 metros é o trimestre, tá? Ele precisa saber entregar um trimestre de resultados, um mês, um trimestre, um exercício, porque uma empresa precisa de trimestres, precisa de resultados. Mas ela também precisa do longo prazo, que é a maratona. Um bom executivo, para mim, é quem sabe fazer as duas provas. Não adianta só, eu sei correr a maratona, não sei correr os 3 meses. Você não vai sobreviver. Não tem um executivo que seja só um maratonista que sobreviva 2 anos sem dar resultado, tá? E também não adianta, eu não acredito em executivos que só entreguem trimestres, que não consiga ter um pensamento de longo prazo sobre a companhia. Esse executivo,
os acionistas orientados por um bom conselho, orientados de forma estratégica, vão perceber que ele está, né, fazendo resultados imediatos, que ele está queimando o valor da companhia. Então, esse equilíbrio não é simples e, para mim, é uma das grandes competências de liderança, saber equilibrar curto com longo prazo. E para isso existe governança corporativa, para isso existe todos os pacotes de remuneração para buscar esses dois equilíbrios. E as empresas precisam disso, né? Ela precisa sobreviver ao curto prazo, mas ela precisa prosperar no 4, 5, 10 anos. Muito bom. E aí a gente fala da ambidestria organizacional, né? É um termo que eu até escrevi um artigo essa semana para a HSM em colaboração com uma parceira falando sobre isso. Você olhar o curto prazo, olhar o resultado, não o curto prazo, não, mas o que você está fazendo, performando agora, mas fazer uma agenda do novo. E aí também é legal a gente falar sobre a cultura, né? Porque a gente até então, principalmente no varejo, que é onde a gente atua bastante, a gente veio se desenvolvendo muito em cima de uma cultura de performance, de resultado. E agora a gente começa a falar de uma outra cultura de aprendizagem, que é essa experiência do novo. Então, tem um Código de Cultura, né? Aquele livro que eles criaram, agora esqueci o nome dos autores, mas eles desenvolveram esse ano, lançaram o ano passado, final do ano passado, falando sobre o equilíbrio dessas duas culturas, tanto de performance quanto a de aprendizagem, e que não é fácil. Como é que você tem visto nas organizações de sucesso essa visão assim, do equilíbrio dessas duas partes? Você falou de uma coisa que é a governança corporativa, mas Sim. como? O que você tem visto de boas práticas? No fundo, a governança, ela ajuda, porque não necessariamente a gente vai encontrar esse equilíbrio nas mesmas pessoas, tá? Isso é importante. Então, quando eu falo da governança, que começa desde o conselho, os comitês, e depois forma todo o time executivo, né? E mesmo o CEO, é comum você ter uma empresa que tem, durante 2, 3 anos, um perfil de CEO de turnaround, de resultados, que não é o mesmo que depois vai fazer aquela empresa crescer, se desenvolver, né? Você pode ter diretores no corpo executivo que tem mais esse perfil de desenvolvimento de aprendizagem, outros mais de performance. Então, no fundo, esse equilíbrio que você trouxe, ele não necessariamente vem nas mesmas pessoas, e sim de um time. E aí esse caldo, né, que vem do time, vem de pessoas, muitas vezes de mindsets diferentes, que vai do conselho passando por todo o board da empresa. E como construir isso? Assim? Qual é o papel do conselho hoje em dia para essas organizações do futuro? Como é que você vê? Porque a gente deixou de ter um conselho ali só olhando... O controle, né? O controle, exatamente. Como é que você vê isso sendo desenvolvido? Eu gosto essas organizações modernas. Eu sou um apaixonado por isso, adoro o que eu faço, né? As minhas atividades como conselheiro, eu tenho dito o seguinte: o conselheiro tem um papel de preservar o valor que a empresa já construiu. Esse é o primeiro papel que ele tem, certo? Então, é para isso que existem as funções de controle, certo? E esse é um papel do conselho, garantir que o valor que a companhia trouxe até hoje não seja destruído. Para isso existe compliance, gestão de risco, né? Toda a geração de resultados financeiros, enfim. Só que até, né, a pandemia destruiu muito resultado, enfim. E aí tem um outro lado, que é o que me apaixona mais, e eu estou nos conselhos muito por essa função, que é ok, como é que eu gero um novo valor, né? Como é que eu gero mais valor do que essa companhia já trouxe em um mundo que muitas vezes o valor que essa companhia gera está sendo questionado, está sendo disruptado, né? E aí entra um papel de conselho que não é de controle, é de orientação, de provocação, de tomada de decisões um pouco mais ousadas, né? E vem os comitês de estratégia, de inovação, que derivam dos conselhos e que fazem com que a companhia se oriente para um caminho estratégico mais correto, né? Lembrando que o conselho ele conecta acionistas a presidentes e executivos, né? Tem os seus órgãos, né? Que são os seus comitês, e com isso tende a funcionar muito bem.
né? Então, acho que, resumindo, tem esse papel de preservar valor, mas tem um papel cada vez mais relevante de ajudar a gerar valor novo. E eu acho que essa é a parte mais fascinante aí dos conselhos atualmente. Muito bom. E você tem exemplos, Du, para dar para a gente, assim, de quem você está vendo que tá mudando esse perfil de organização interna e que está tendo bons resultados, assim, que está se transformando? Tenho, acho que todas bom, os nossos exemplos são mais no varejo, né? Sem dar nomes, né? Porque infelizmente a governança traz uma série de sigilos, né? Mas em muitos dos conselhos que eu participo, eu também faço parte dos comitês de estratégia e inovação. E o que a gente tem feito é sentado junto com os executivos, com membros de fora, para pensar estratégia de canais, estratégia de inovação. E isso faz com que, primeiro, a empresa pense de uma forma conjunta, a gente garanta que o acionista esteja sendo contemplado nesse raciocínio, que o longo prazo esteja na agenda, assume um compromisso também de que, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, o tema da inovação esteja presente, porque a empresa tem aquela rotina de dia a dia, a gente sabe que inovação tende a sumir. Resumindo, isso acaba virando uma disciplina estratégica para que a empresa pense aquilo e funcione. E acaba cobrando depois. Esses comitês cobram um pouquinho dos executivos se aquilo que se discutiu, se definiu, está acontecendo. Então, tem um pouquinho desse papel e depois a gente vê os resultados acontecendo, sim. E uma coisa bacana é que hoje, não só os acionistas, como o mercado, muitas dessas empresas são listadas, né? Eles começam a olhar não só o resultado do trimestre, mas os indicadores de digitalização. Talvez aí o melhor exemplo Essa é que minha tenha seja próxima o Magazine pergunta. Luiza, Uhum. que tem um valor de mercado hoje gigantesco, não só pelos resultados que gera, mas por todos os indicadores de digitalização que ele gerou, que na verdade traduzem não o que ela dá de resultado hoje, mas o que ela vai dar depois. Na sequência veio a Via Varejo, né, que tem feito uma trajetória semelhante com a sua narrativa própria, né, mas semelhante. O mercado também está reconhecendo e aí a empresa está valorizando. Quer dizer, o mercado, resumindo, valoriza uma agenda hoje de transformação digital, executivos que seguem essa trajetória. O Basali está aqui participando também, que veio do GPA, também super forte nesse processo de digitalização. Obrigada, Basali, pelas contribuições também. Um abraço para ele. E a Fabi Zonon está aqui também, muito bom. Du, sobre indicadores, essa era a minha próxima pergunta. A transformação digital impõe novos indicadores, né? Porque mais do que você fazer o resultado ali por loja ou você olhar no seu indicador de vendas, a gente está falando de outros tão ou mais importantes do que a venda em si, que é essa agenda futura, é você olhar o lifetime value do cliente, enfim, você está olhando para cliente. Como é que você vê esses novos indicadores e mais quais são esses indicadores e mais do que quais são, qual a complexidade de se colocar isso? Porque falar é fácil, né? Mas no dia a dia é difícil mudar, né? Aí a gente tem que lembrar que o mundo digital não é só um mundo de tecnologia. É um mundo também que traz empresas, e aqui a gente pode dar alguns exemplos. A Amazon, Apple são 2 fortíssimos exemplos de empresas que cresceram com uma orientação muito forte para o consumidor. Então, vamos pegar o exemplo da Apple, né? Que tem toda a linha de produtos, então a gente pensa muito na Apple como indústria, como marca, mas a gente tem a Apple Varejo, a Apple Store. O único indicador medido e cobrado do time de loja na Apple Store é o NPS do atendimento. Olha aí, fantástico. Quem não sabe o que é NPS é Net Promoter Score, que é o índice de avaliação e satisfação do cliente. Pois é. Quer dizer, eu não estou preocupado se o cliente comprou, a taxa de conversão. Olha, eu não estou preocupado com o indicador. Estou preocupado, sim, se eu levei fluxo para a loja, isso é importante, que aí é uma função de marketing. Mas uma vez lá dentro, o fluxo, se a experiência daquele consumidor foi a melhor possível. Por quê? O que eu imagino? Se a experiência foi boa, ele vai comprar da marca. Se não for ali, ele vai comprar depois, na internet, em outro canal. Quer dizer, medir isso para a Apple é o suficiente para entender que eu estou gerenciando o meu negócio. Então, eu não vou medir
vendas por metro quadrado, venda por funcionário, uma série de coisas. Então, sim, você tem absoluta razão. No mundo digital, tem KPIs novos. Um outro exemplo de executivos de marketing e vendas, que você conhece bem, começa a se medir, por exemplo, eu acabei de gravar um vídeo, tá no YouTube essa semana, nas redes sociais também, que é a gestão da equação mais complexa do varejo, que é a relação CAC-LTV. Uhum. Né? Que é como é que você reduz o custo de aquisição de clientes, que com a explosão das mídias digitais ficou muito alto, né? Que é o CAC, e como é que você aumenta o valor do cliente para a marca, que é o LTV. E aí eu dou o exemplo no meu vídeo da Amazon, que para mim foi a empresa que melhor fez essa gestão de CAC LTV. O que ela fez? Ela, virando uma plataforma, né, um grande marketplace e de mídia, né? Para quem não sabe, hoje a Amazon nos Estados Unidos já é a principal fonte de busca de produtos. As pessoas não vão no Google procurar um produto, vão na Amazon em primeiro lugar. Então ela precisa de menos mídia para vender. Então o CAC dela começa a cair. Então ela tem um CAC decrescente. E o LTV dela aumenta na medida que ela amplia categorias, entrando principalmente em categorias de alta frequência, como varejo alimentar. Então, a frequência aumenta, ela mantém a presença em categorias de volume. Então, ela tem ticket alto, frequência alta e o maior programa de fidelidade do mundo, que é o Amazon Prime, que mais da metade das famílias americanas pagam para ser fiéis à Amazon. Então, quando a gente vê isso, o que os líderes da Amazon construíram? A melhor relação CAC-LTV que eu conheço. Então, a gente falou de NPS, falou de CAC-LTV, que eu acho que são KPIs novos de um mundo que está passando por transformação digital. Muito bom. E aí, para medir tudo isso em loja física, quem tem loja física, muda bastante também como você faz o tracking, né, de visitas em lojas, você tem que acompanhar isso, né, como é que você vai qualificar, como que você identifica esse cliente na loja. Então, aí você tem um novo papel da loja física também para poder trazer todos esses indicadores para fazer essa equação aí, né, do LTV, Pois é, capturar essa semana eu dados. estava falando disso com uma das empresas que eu sou parceiro, que é a FX, que trabalha com isso, que é impressionante como no Brasil a gente sequer tem, né, no varejo físico, a consciência de que eu preciso medir fluxo. Né? O fluxo hoje é um dos indicadores importantes para você ter alguns elementos para depois fazer gestão. O que é medir fluxo, para deixar claro? É saber, numa base de tempo, né, 30 dias, 15 dias, uma semana, quantos clientes foram à minha loja, desses quantos compraram. A partir daí eu tenho a minha taxa de conversão. Obviamente esse é o indicador base, mas você pode ter isso por horário, por time, por perfil. E aí você começa a ter uma gestão mais parecida do que o mundo digital, que você conhece bem. Né? Então, hoje o varejo físico, no fundo, você falou de indicadores, ele tem muito poucos indicadores se a gente comparar com o varejo digital, que tem um motor de indicadores muito mais sofisticado. Né? Muito bom. Tem uma pergunta até aqui do... Deixa eu pegar ela aqui que passou. Deixa eu ver aqui. Estava falando sobre aqui, ó. Como manter o pensamento no longo prazo, tendo que recuperar receitas perdidas pela pandemia? De novo, é o equilíbrio da corrida de 100 metros com a maratona. Né? Se você exagerar para qualquer um dos dois, você morre. Quer dizer o quê? Né? Se eu esquecer da corrida de 100 metros, vai faltar oxigênio, eu não chego na maratona. E a pandemia fez o quê? Com que a gente tivesse que deixar a maratona um pouquinho de lado, certo? Sobrevivesse. Então, acho que a pergunta traz um pouco disso. Né? Houve um descompasso, um desequilíbrio para o lado da corrida de 100 metros, certo? Mas, de novo, o perigo agora não basta sobreviver. Em algum momento, e acho que esse momento está chegando, a gente já está numa fase mais estável de tudo isso, né? As lojas já abriram, né? Os negócios já estão voltando e já estão mais próximos a uma normalidade. O pensamento de longo prazo tem que voltar. Quer dizer, o que você vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Planejamento estratégico não pode ficar na gaveta. Se ele não existe, tem que voltar. Tem que existir tudo isso. E o que você colocaria, então, como 5
pontos, sei lá, que a gente pudesse colocar como as 5 prioridades na agenda estratégica de todos os líderes das organizações nesse momento? Vamos lá, uma boa pergunta. Eu acho que a primeira é a digitalização, tá? Porque a digitalização ela é um driver aí que puxa muitas outras coisas, então acho que a gente pode colocar ela como primeira. O segundo tópico tem a ver com o engajamento e a diversidade dos times, né? Eu acho que se você não tiver esse segundo elemento na agenda da liderança, as coisas não fluem, tá? O terceiro, eu acho que tem a ver com você envolver investidores, acionistas e stakeholders na sua agenda estratégica. Então, esse acho que é um outro erro que a gente não falou, e eu estou listando nos seus top 5 aí, né? Não dá para liderar sem você dialogar com os atores envolvidos. Nós estamos falando de líderes, né? Que não necessariamente são donos acionistas. Então, um bom líder ele tem que saber fazer esse diálogo, não só para baixo, que a gente já falou, mas para o lado. Então, hoje o líder ele tem que saber conversar com eventuais investidores, com acionistas, com o conselho. E também não pode ser exagerado. Eu conheço líder que só conversa para cima e não conversa para baixo. Tá? Então, tem esse equilíbrio, que é o nosso tópico 2 e 3 aí. Tá? O quarto tópico, acho que eu colocaria esse equilíbrio aí de curto e longo prazo, que a gente discutiu bastante aí na nossa live, quer dizer, a corrida de 100 metros com a nossa maratona, né? E o quinto, vamos lá, vamos pensar bem num quinto aqui para a gente fechar essa lista, né? Cliente. O cliente no centro, vem na minha cabeça também. Ele não pode fazer tudo isso, porque, por exemplo, eu não posso pensar a digitalização como fim, ela tem que ser meio para atender o cliente. Tudo que eu coloquei, né? Se eu não tiver a estratégia de ter o cliente no centro da minha estratégia, tá errado. Então, acho que fica uma lista boa aí. Muito bom. Aí tem uma pergunta da Débora Escotizar. Oi, Dé. Ela está falando aqui, como os líderes estão lidando com o home office, principalmente para líderes que têm grandes times? Porque é legal ver, é interessante ver isso, como a pandemia, como o home office trouxe uma relação completamente diferente entre as equipes e os líderes. Eu tive um cliente que não existia não existia reunião de time, assim, ele tinha só com os líderes uma vez por semana, mas o resto da equipe, que eram outras 100 pessoas, pouco falavam com ele. Viam ele uma vez por mês, toda semana agora ele começou a ter espaço para falar, e aí as pessoas muito mais engajadas, muito mais felizes. Putz, nossa, agora eu sei o que está acontecendo, né? Como é que você eu estou tendo essas discussões agora nos meus conselhos, porque a gente está no momento das retomadas, né, para os escritórios, né, o início das retomadas das empresas de varejo. E eu tenho visto assim, duas coisas que acho que são importantes. Primeiro, qualquer combinado daqui para frente com os times tem que ter uma narrativa de, olha, isso pode mudar a qualquer momento que nós vamos experimentar, tá? Porque ninguém sabe para onde vai, né? Essa mudança de forma de trabalho. Então, é fundamental na comunicação falar, olha, nós vamos tentar, mas pode mudar, né? Porque senão é mais difícil depois. Segundo, de tudo que eu já vi discutir, uma coisa que tem funcionado bem é você dar um pouco de liberdade para líderes e liderados também combinarem esse jogo. Por quê? Eu tenho visto dois extremos, tá? Gente que se apaixonou pelo modelo de home office e que aquilo virou sonho de consumo porque dá liberdade, qualidade de vida, proximidade com os filhos. Eu estou falando, obviamente, de uma coisa equilibrada, então 3 dias no escritório, 2 de home office ou algo parecido, tá? Mas tem gente que não consegue, tá? Porque mora numa casa pequena, tem filhos pequenos, não consegue trabalhar, fala, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar no escritório. Então, a gente precisa respeitar então, a gente tem que respeitar essas diferenças e não podemos achar que todo mundo quer o A ou o B. Por isso que acho que esses modelos de você dar liberdade, de líderes e liderados combinarem esse jogo dentro de um quadrado mais ou menos comum, né? Eu acho que tem funcionado bem. E, de novo, né, com uma narrativa de, olha,
Vamos ver como é que funciona e depois a gente volta e conversa. E só um último ponto, com um cuidado adicional para a integração, né? Porque isso funciona muito bem para equipes maduras, equipes que estão rodando, mas para equipes novas, né? Para funcionários novos, tem que ter uma atenção especial para como é que você faz a coisa fluir de início. Isso aí pode ser que funcione, né? De forma remota, mas é um pouquinho mais complexo a gente fazer um time se formar, se constituir sem ninguém se ver, né, pessoalmente, enfim. Então, acho que esse é um desafio adicional aí que está sendo discutido. E a gente tem visto muitos estudos sobre o escritório do futuro, né? Assim, na verdade que já estão se organizando para serem feitos, né? Que o escritório ele fica como um hub de conexão, ele fica ali como um momento onde de fato você precisa se reunir um grupo de trabalho para fluir mais. Eu faço muito facilitação, design thinking. Aprendi horrores a fazer isso online, dá para fazer remotamente super bom, mas o olho no olho, né? Aquele calor, o grupo trabalhando junto, pensando junto, colando, acho que tem um calor especial ali, né? Eu acho que a construção criativa, ela é importante. Então eu falo muito sobre isso, né? As células, os escritórios continuam existindo, mas como esses hubs, pontos de encontro, né, onde a gente precisa fazer as questões mais presenciais, mas se não, é isso, é a flexibilidade, e que bom ver isso, porque quantas e quantas organizações sempre discutiam e travavam nessa transformação digital, nesse ponto sobre o home office. Ah, não, porque eu acho que não vou perder produtividade, meu time vai ser ineficiente, eu não vou estar ali para ver o que está acontecendo ou não, e a gente vê o quanto provou, né? E se a gente tiver indicadores cada vez mais claros, né? Porque aí você não cobra a pessoa por hora homem, por atividade, mas sim pelos indicadores estratégicos do resultado que ela está trazendo, né? Claro, a gente tem que lembrar, né? Depende muito da atividade, depende de uma série de questões, né? Tem os seus poréns aí, né? Você tem times que são mais abertos e onde essa dinâmica funciona melhor, tem outros que é um pouquinho mais complicado. E aí, falando sobre times, né? Então, a gente está falando muito do papel da liderança e eu e você participamos já de alguns processos de reorg e muito pensando nessa nova economia, esse futuro, porque a gente vê muitos papéis se fundindo, muitos papéis se transformando. Como montar um time, né? Como que você pode... então, a gente vê marketing, tecnologia, atendimento, RH, tem várias funções aí se transformando. Como é que você tem visto a composição de times de sucesso? Assim, quais são os heads chaves e como é que você vê a modelagem de times acontecendo embaixo? Pois é, são das discussões mais difíceis, complexas e quentes, que é o tema de estrutura organizacional, né? Eu estou em algumas dessas discussões, os cargos têm mudado, alguns nomes exóticos têm surgido, né? São chief executives de alguma coisa que a gente nunca ouviu falar. Chief Purpose Officer. Exatamente, né? E eu acho importante, a empresa tem que saber se reinventar em estrutura. Eu tenho visto empresas onde você tem talentos organizados da forma equivocada, que não vão gerar resultados interessantes. Então, o tema da estrutura organizacional é super crítico, é novo, então você não tem muito benchmarking. De indústria para indústria ele também muda. E o que tem de novo aí, tá? Que eu acho que mais do que modelos. Primeiro, o protagonismo do cliente nessa nova estrutura organizacional. Então, você vê o quanto o cliente se torna protagonista dessas diretorias, né? A ponto da gente ter diretorias que olham só a jornada do cliente, por exemplo, né? Um Chief Customer Journey, né? O Chief Customer Officer. Quero que você fale mais dele depois. Ou se quiser já falar. Do outro lado, sem dúvida nenhuma, o que ganhou muito protagonismo nas estruturas organizacionais foi a área de digital e de tecnologia, certo? Então, no varejo, por exemplo, a área de tecnologia era uma gerência, virou diretoria, hoje é uma das áreas mais estratégicas. Eu tenho dito que varejo, 20 anos atrás, era um segmento low-tech, virou high-tech, então você precisa ter, de fato, isso traduzido na sua estrutura organizacional. Muitas vezes não só na forma de um CIO, mas um CTO,
que é quem vai pensar a estratégia de tecnologia da organização e não só gerenciar as filas, né? E aí, Uhum. dentro dessas áreas de tecnologia, tem toda uma lógica de trabalho diferente, né? Os sistemas ágeis, né? Os sistemas por squads, né? São regimes de trabalho com times multidisciplinares, não hierárquicos, com áreas cruzadas. Então, tem toda uma lógica de arranjo abaixo dessas diretorias que também precisam ser pensados. Sem os exageros, que não adianta você criar squad em operações de varejo, que não vai funcionar. Ali você tem que ter uma coisa mais tradicional, Contínua. mas em muitas áreas é assim. A área de marketing, que você conhece bem também, tá se reinventando. Eu Você costumo dizer que a falou, área de marketing foi esquartejada, né, nas empresas de é, varejo. Foi um a pedacinho gente para fala cada do lado, né? CDO também, né? O Chief Exatamente. Digital Officer, que tá É. aqui no meio. Enfim, tem uma grande reinvenção acontecendo e quem não mexeu na sua estrutura organizacional vai ficar com o seu negócio paralisado, porque aí é o que você falou no início da nossa live. É aí que começam a aparecer os silos, né? É aí que começa a dinâmica da liderança não fluir, e aí o CEO, que é o grande maestro desse negócio, começa a não fazer o time jogar. Exato. E aí você falou dessa posição, aí a gente falou muito de colocar o cliente no centro, e é perfeito, assim, sempre perguntar, mas tem que ter essa posição ou tem que ter essa? Depende do seu modelo operacional, do seu segmento, de como é a sua cultura, né? Porque muitas vezes você precisa colocar uma pessoa específica para cuidar do digital, porque isso não vai fluir naturalmente dentro da organização, precisa ganhar maturidade, ou se você tem isso já desenvolvido, você já pode ir para um experience officer, etc. Como é que você tem visto, você até falou dessa posição, então, Isso. do Chief Customer Journey, né? Customer Officer. Officer. Como é que funciona a integração dessa visão do cliente? Porque você Sim. tem várias partezinhas. Aí você tem o modelo ágil que trabalha nas pequenas squads, e eu já montei várias squads. Você muitas vezes faz squads por projeto. Quem é que está garantindo o todo e como garantir o todo, né? Um dos segredos aí é você entender aonde, em que áreas você põe operação, em que áreas você põe mais inteligência e provocação. Então, essa área de Chief Customer Officer, para mim é uma área muito mais de inteligência e de coordenação do que de operação. Então, nas empresas que eu conheço, essas áreas têm pouca operação embaixo. Tá? Uhum. Então, ela não carrega muito rotina para que ela Isso aí. justamente possa... Eu vou fazer um paralelo que acho que muita gente vai entender. Ela quase vai funcionar mais como área de BP, de Business Partner, né? Das demais. Então, eu vou ser um Business Partner do comercial, vou ser um Business Partner de operações, eu vou ser um Business Partner de marketing, nos temas que são relacionados à jornada do consumidor. Então, claro, eu provavelmente vou ter pesquisa comigo, eu vou ter o saque muitas vezes comigo, que são áreas muito umbilicais à jornada do consumidor, mas eu vou o tempo todo garantir que a jornada do cliente naquela empresa esteja funcionando. E quando não estiver funcionando, eu, como um business partner, vou buscar junto às demais áreas as soluções. Que E aí aí a aquela gente, área vai resolver, né? e aí como colocar isso, né? Então, normalmente a gente faz Não, muito aí você esse precisa ter acompanhamento de times muito NPS. integrados, né? Você precisa ter É. times integrados. É que aí que os silos funcionam ou não funcionam. Naturalmente, essa função que eu estou descrevendo é uma função que demanda um entrosamento enorme com outras áreas do negócio, que senão ela não roda. Não, e aí eu estava complementando que como é que essa área que ela vê multi, né? Negócio, normalmente a gente implementa o NPS na jornada, porque é justamente você Isso. saber em cada etapa da jornada aonde está pegando, por que está pegando e poder ter a atuação específica ali, né? E como é que você vê o papel do... O que fica com o CEO dentro dessas estruturas organizacionais? O que está direto A, com ele e o que a pode ser delegado? estratégia, o engajamento e a liga desse time todo. Eu acho que ele não pode, o papel do CEO não pode ser zoom de nada. Se ele começar a dar zoom em alguma coisa, tem alguma coisa errada naquela coisa, né? A gente costuma dizer. Se o CEO começar a falar muito de marketing, muito de RH, tem algum problema ali, né? Um bom CEO com um bom time,
ele deveria fazer com que esses times rodem, ele deveria fazer com que haja equilíbrio. O problema dos silos, né, numa empresa hoje é do CEO. Se tem silo, ele tem que quebrar esses silos. Né? Boa, é isso aí. Ele é que tem que equilibrar aquele pace dos 100 metros e da maratona, né? Com o time não tem essa noção de acelera os 100 metros ou acelera a maratona. Então, o curto prazo e o longo prazo que a gente discutiu aqui. E é ele que tem que segurar a onda, né? Eu tenho dito uma mensagem importante, Didi, assim, a gente falou isso no comecinho da live, né? O tamanho da mudança que a gente está passando é gigantesco. E as pessoas não estão preparadas para isso. Eu não estou, você não está, ninguém está. Então, é papel da liderança ajudar as pessoas a entenderem isso. A gente está assim, achando que é normal o que está acontecendo no mundo. Seja pela digitalização, seja pela pandemia, não é. A velocidade da mudança lá fora é muito maior que a nossa capacidade de absorção. Então, a gente precisa acalmar as pessoas. Falar, calma, que eu estou aqui. Calma, que nós vamos juntos. Calma, que nós vamos entender isso juntos. Quer dizer, esse papel não está sendo feito muitas vezes e as pessoas não aguentam. Né? Então, acho que é um pouquinho o papel do CEO trazer um pouquinho disso. Muito bom. E aqui tem uma pergunta, né? Com a facilidade dos web meetings nas empresas, não é o momento de integrar todas as áreas, incluindo comitês e os times de ponta, que tem contato com o consumidor para agilizar os insights de mudança? Acho que o Du falou um pouco sobre isso. Sim. Quer comentar um pouquinho mais? Não, é isso aí. Eu acho que a tecnologia de comunicação facilitou muito essa comunicação que quebra silos, que fazem com que tudo funcione. Isso a gente ganhou bastante. Tanto no plano dos conselhos, comitês, quanto nas diretorias, gerências, enfim. Vou dar um exemplo. Varejo é feito de lojas regionais. Lá atrás, a gente imaginava que para trazer todos os gerentes regionais, lojas, tinha que chamar todo mundo para a sede, São Paulo, Rio. Isso acabou, né? Hoje você põe todo mundo numa ferramenta dessa, você faz uma vez por semana uma reunião super produtiva. Você vai trazer, sei lá, uma vez por ano, no máximo, né? Quer dizer, essa dinâmica, principalmente que envolve, né, deslocamentos aéreos, enfim, isso mudou, isso traz produtividade, traz economia de custo, traz qualidade de vida. Muita gente vai parar de dormir longe das suas famílias, as empresas vão gastar menos, né? O problema vai ser as companhias aéreas. Aí é um outro problema que a gente pode discutir numa outra live. Mas, E você falou aí, a gente volta, até a gente está entrando aqui nos 5 minutinhos finais. Pessoal, se tiver pergunta, agora é o momento. A gente volta para o comecinho que a gente falou, mas acabamos falando rápido ali, porque eu estou cheio de coisa também para a gente comentar. Você falou de um ponto muito importante, assim, a pandemia trouxe uma visão muito forte, a visão desse novo líder que tem que cuidar, que tem que olhar o lado humano. E é nessa hora que a gente vê os propósitos organizacionais à tona. Agora, essa é a hora de você tirar o propósito da parede e fazer ele, de fato, ser implementado. A gente está no limite extremo de uma organização, de uma pandemia. Quando a gente vê, então assim, você vê como a liderança é fundamental nesse processo. Você vê empresas que não estão dando conta agora de atender o cliente, né, por causa do caos de logística, de entrega, etc., e simplesmente bloqueiam os comentários nas redes sociais e dane-se. Tipo, não tem nenhum... Não, agora eu não consigo atender e nem dar resposta. Bloqueia os comentários, simplesmente... E empresa forte, de líder de segmento. Enquanto você pega outras, que, por exemplo, o Magalu, eu estou abrindo posições de atendimento no Brasil inteiro, porque eu preciso garantir, porque agora esse é o momento, né? Esse é o momento de você mostrar quem é você, qual o propósito da sua organização. E eu tenho certeza de quem surfar bem este momento, né, se sair bem cuidando de pessoas, cuidando do cliente, prestando atenção no cliente, é quem vai surfar a onda dali para frente. Como é que você vê esse ponto? Porque é muito chave, isso vem muito da cabeça do líder. Sim. Né, de você conseguir responder, não conseguir, cuidar das pessoas, não cuidar, olhar esse olhar humano. Eu tenho uma visão positiva, primeiro, mas bastante pragmática sobre a questão do propósito, da causa, do engajamento, que vem do seguinte aspecto. Todos nós
seres humanos, a gente tem uma necessidade clara de pertencer a alguma coisa, tá? Se alguma coisa pode ser pertencer a uma família, a uma gangue, a uma religião, a um time de futebol, ou alguma coisa que nos acolhe, que a gente se identifica. Como de muitos anos para cá a gente passou a ter um protagonismo em nossas vidas do trabalho, a gente trabalha muito, então o trabalho tem um peso muito grande. Você trabalhar em algo que não tenha propósito, que esse propósito não converse com você, é você pegar 60%, 70% da sua vida, do seu tempo, e fazer isso com alguma coisa que você não se conecte. O que é frustração na veia, né? É a mesma coisa que você torcer para um time de futebol que você não se identifica, frequentar uma igreja que você não acredita, frequentar um time, um grupo de amigos que você não, enfim. Quando você trabalha numa empresa que tem propósito forte, tem cultura, tem, né? E que você se identifica com aquilo, a sensação é espetacular. A sensação é que você está no melhor lugar do mundo, né? A sensação é que você está torcendo para o teu time de futebol, a sensação é que você está no teu grupo de melhores amigos. Quer dizer, é uma você mistura o lazer e aquilo engaja de uma maneira, acolhe, engaja. O acolhimento é parte do propósito, né? O engajamento é parte do propósito. Então, é uma questão bem pragmática e que funciona, né? Tanto que culturas fortes, propósitos fortes são instrumentos, sim, de acolhimento, de engajamento, de atração de pessoas. E isso tem funcionado. E eu acho que a pandemia só potencializa isso, que as pessoas passam a ter ainda mais a necessidade de lugares assim. É isso aí. E vai muito desse momento de autorreflexão, de olhar, que a gente fala de olhar o cliente, né, de colocar o cliente no centro. Colocar o cliente no centro não é só você pegar a pesquisa ou ouvir ali no saque a reclamação, o que está achando do seu produto ou não. É de fato entender as dores, seja ele do seu público interno, que é o que você falou, a gente está vivendo um momento de extrema ansiedade, estresse, burnout, as pessoas estão sob pressão absurda, Sim. Ninguém sabe se vai continuar no trabalho ou não. E todo mundo ainda pressionando mais por resultado, né? Então, tá um momento muito complexo. Então, quando a gente fala de olhar o cliente, é olhar essa empatia do ser humano como o que está por trás, né? Como é que eu posso solucionar, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso acolher, né? Colocar o cliente no centro é dores, medos, é prazeres, é entender o contexto, né? Não é só aquilo que é bom, que é ruim, que você está fazendo, né? Ali no dia a dia. Muito bom, Du. Sim. Tem considerações finais? Acho que Não, eu acho é um que tema isso. tão importante. Se o líder Importante, não muda, feliz né? da gente Ninguém poder muda. falar dele. Espero ter ajudado um pouquinho quem nos Muito. ouviu. E sempre muito bacana conversar com você aqui. Espero fazer outras vezes. Vamos, a gente vai construir vários temas. Aliás, escrevam para mim ou para o Edu que temas vocês querem falar um pouco mais, que a gente está querendo fazer isso várias vezes. Ó, tem aqui o Vasari falando parabéns, muito legal, sempre uma inspiração. Vejo uma visão dos maiores conhecedores de varejo, sensacional. Obrigada, Edu, obrigada a todo mundo. E em breve a gente tem mais notícias. Fiquem bem aí. Valeu, beijo. Obrigada, Edu.